Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós. A matéria-prima para o teu milagre, ela não vai vir, ela já veio. Deus não vai te dar, Deus já te deu. É por isso, irmão, que quem não sabe quem é, está cansado buscando conquistar aquilo que na cruz Deus já te deu. Irmão, o evangelho não é sobre conquista, evangelho é sobre herança. Tem muita gente tentando conquistar, tentando fazer, tentando se tornar aquilo que na cruz Jesus já conquistou, Ele já te tornou, Ele já te deu. Por isso que o sentido da vida é para dentro. Deus já colocou, irmão, só está adormecido. Você precisa deixar Ele trazer isso para fora. As respostas já estão dentro. A identidade já está dentro. O desígnio já está dentro. Agora, sabe qual que é a loucura? A gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. A gente está em crise do lado de fora porque a gente está um caos do lado de dentro. Cara, isso é muito forte. A gente está com medo do lado de fora porque a gente ainda não foi ativado do lado de dentro. A gente está fraco do lado de fora porque na verdade estamos fracos do lado de dentro. Você percebe Paulo em cadeias, em cárceres, escrevendo cartas que hoje são as bases do Novo Testamento. Vai falar para Paulo que o problema era o que cercava ele. Paulo, irmão, está dentro de uma prisão cantando louvores, as portas se rompem. Paulo está dentro de uma masmorra, de uma prisão, escrevendo cartas que a gente lê e são a base do Novo Testamento até hoje. Paulo naufraga, chega numa ilha, picado por uma serpente, começa a curar pessoas. Não tinha tempo ruim para Paulo. Por quê? Porque os tempos eram favoráveis? Não, porque ele não era mais refém do tempo. Ele fala, agora eu considero viver é Cristo, morrer é lucro. Irmão, Paulo entendeu que o sentido da vida era para dentro. Havia um leão que despertou dentro de Paulo. Então não importa o que diziam sobre ele, o que pensavam sobre ele, o que faziam contra ele. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, e eu vou até o final, porque Deus disse que faria. A gente olha para fora o tempo inteiro, mas vamos ser sinceros, a gente quase nunca olha para dentro. Irmão, a minha geração está em crise porque investe mais em academias do que já investiu em toda a sua história em autoconhecimento. Investimos em estética muito mais do que investimos em essência. Pessoas lindas por fora, vazias por dentro. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo olhando para fora e a gente quase nunca gasta tempo olhando para dentro. Tem muita gente achando que no próximo estado vai viver algo novo. O problema não é o estado que você está, não é o estado que você mora, o problema é o estado que você está. Não é a Flórida que vai mudar a tua história. Não é o calor da Flórida que vai te alegrar. Não é o frio do norte que vai te abater. Não é a prosperidade da Califórnia que vai te abençoar. É o estado que você está, irmão. A gente vê bilionários que tiram a própria vida porque se tornaram milionários. O problema dele não era a fortuna, o problema dele era a pobreza. Ele era tão pobre que ele só tinha o dinheiro. É por isso que é possível um compositor não ouvir ou um pintor não enxergar, porque ele acessou o mundo interior e ele só está trazendo para fora aquilo que ele já acessou dentro. Pai, coloca para fora a vida que o Senhor já depositou dentro. Existe um leão dentro de nós, irmão. Nós somos quem Ele diz que nós somos. Existe um leão dentro de nós. O problema é que tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo, irmão. Para de miar, porque ninguém que se compadece de você pode mudar a tua história. Começa a rugir, porque aquele que já mudou a história só está esperando o teu primeiro passo de fé. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan. Uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos porque se esqueceu do propósito. O
O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então eu não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Então a gente tem que entender que se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. A gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. É que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém.